Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um videozinho de estudo sobre o PET, Plano de Ensino Tutorado aqui do estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Kiriati e vou estar com vocês aqui agora para explicar as atividades do 8º ano. Esse PET do 8º ano, volume 2, foi um PET extremamente extenso, com questões muito longas, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Qualquer dúvida é só me procurar pelo meu canal ou no meu WhatsApp. Então vamos lá, primeira questãozinha. Questão 1. Escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência. E calcule o resultado. Então aqui nada mais é do que ele quer que você utilize o valor aqui como base, tá? E você vai repetir a quantidade de vezes que esse valor se repete como expoente. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores. Ao responder, nós teremos o que? Repete a base e coloca a quantidade de vezes como expoente. Então nós temos menos 2 elevado à quinta potência. Regrinha básica, todo número negativo elevado a um expoente ímpar, o seu resultado também continua negativo. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 repetido 5 vezes e multiplicado, teremos como resultado menos 332. Depois nós temos aqui 1/7, isso aqui representa uma fração, 1/7 vezes 1/7 vezes 1/7. Repetiu 3 vezes, então nós temos expoente 3. O que acontece aqui? Aqui nós temos que fazer a potência cair sobre ambos, então vai ser 1 elevado ao cubo e o 7 também elevado ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Próximo valor, 81. Está repetindo 3 vezes. Se ele está repetindo 3 vezes, nós temos 81 vezes 81 vezes 81. Como resultado, 531.441. 10 está repetindo 2 vezes, mas agora nós temos um expoente par. Todo número negativo elevado a expoente par, como resultado, ele vai ficar positivo. E quando a base é 10, é só você repetir 1 e colocar a quantidade de zero que representa o valor do meu expoente. Então aqui é 2, teremos 2 zeros, 100. Aqui o valor se repete 4 vezes, obviamente nós temos o que? O número 1 subsequente de 4 zeros. Então nós temos aqui o valor de 10.000, ok? Essa é a questãozinha 1, muito fácil. Vamos para a número 2. A número 2, calcule as potências abaixo. Se o resultado for uma fração, transforme na forma decimal. Então não vou me prorrogar muito, só vou pegar aquelas questões mais complexas. Mesma coisa, ó, expoente ímpar, negativo, 3 vai repetir 3 zeros, nós vamos ter como resultado 1000. O que for, lembrando que se for fração, depois a gente tem que transformar em decimal. Como transforma em decimal? Dividido de cima pelo de baixo. Número negativo, expoente par, fica positivo. 8 vezes 8, 64. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Negativo, expoente par, resultado positivo, 256. Menos 2 elevado ao quadrado. Agora aqui tem um detalhe, o número não está dentro do parênteses. Se ele não está dentro do parênteses, a gente tem um detalhe muito bom, que a potência ela está somente sobre o 2 e o sinal está fora. Então a gente repete o sinal e multiplica apenas 2. 2 vezes 2, 4. Resultado, menos 4. Muita atenção, expoente par, o número fica, se for negativo, só fica positivo se estiver dentro do parênteses. Se ele estiver fora do parênteses, mantém ele como negativo, tá bom? Próximo. Letra F, 10 elevado a menos 3. Um detalhe muito importante, expoente negativo. Eu preciso trabalhar com o inverso do número. O que é o inverso do número? Ele vai se transformar em fração. Todo número ele é dividido por 1, porque dividido por 1 é igual a ele mesmo. Nesse caso, nós teremos 1 sobre 10. Ao invés de 10, nós teremos 1 sobre 10 e fará com que o expoente fique positivo. Teremos aqui 1 sobre 10 elevado ao cubo. O que vai acontecer aqui? 1 sobre 10 ao cubo, nós temos o 10 elevado ao cubo, repete 3 vezes, 1 sobre 1000. Como ele pediu que eu transformasse em decimal,
1 dividido para 1000, lembra? A gente vai ter um número muito pequeno, 0, aqui está errado. Tá? Vamos corrigir aqui, não é 0,3 não. Aqui é 0, tá? Vamos pagar aqui, vai dar 0,1. Ok? Próximo valor, letra G, 0 elevado à 21ª potência. Espera aí, se o 0 é elevado à 21ª potência, nós temos 0 vezes 0 vezes 0, independente da quantidade, vai ser sempre 0. Menos 41 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, menos 45. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Independente do valor da base, todo número que tiver como expoente 0 sempre vai ser igual a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? 1 meio elevado a 3, está dentro do parênteses, então essa potência de 3 é sobre ambos. Então nós teremos 1 meio elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Dividindo 1 para 8, 0,125. Ok? Próximo, letra K. Menos 1 elevado a 55, já vi que o expoente é ímpar, então mantém o sinal. 1 vezes 1 infinitamente vai dar sempre 1. Então nós temos aqui menos 1, porque ele é negativo e o expoente é ímpar. 1 meio elevado a menos 6, expoente negativo, inverte a fração. Ao invés de ter 1 meio, eu vou ter o quê? 2 sobre 1. 2 elevado à sexta potência é 64. 1 elevado à sexta potência seria 1, não precisa colocar. Resultado, 64. M, menos 5 elevado a menos 2. Menos 2, expoente negativo, inverte a fração. Como não tem fração, o 1 vai para baixo e o 5 vai para baixo. E 1 vem por cima. Menos 1 quinto elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado, 25. Nós teremos aqui todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. 1 25 avos. 1 dividido para 25, 0,4. Próximo, letra N. Menos 1 quinto a menos 3. Inverte a fração. Nem precisaria colocar esse 1, mas vamos colocar. Expoente ímpar continua negativo. 5 ao cubo, menos 125. 2 quinto elevado a menos 2. 2 quinto elevado a menos 2. Nós teremos aqui, ó, inverte a fração novamente. O 5 era embaixo, o 2 era em cima. Agora o 2 está embaixo, o 5 em cima. 2. 5 elevado ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. 25 dividido por 4, 6,25. E a última questão da número 2. O 10 está repetindo 4 vezes, então é 10 a quarta. Lembra? Base 10 é só condicionar a quantidade de 0 que vale o expoente. Então nós temos aqui 10.000. Beleza? Questão 2 resolvida. Vamos para a próxima porque é muita atividade que nós temos nesse 8º ano. Questão 3. Reescreva, deixa eu tirar daqui que ficou meio feio. Reescreva os números abaixo com potências ou produtos de potência de 2, 5, 7 ou 10. Então o que ele quer que você faça? O contrário, ele quer que você transforme isso aqui em potência. Professor, como que eu transformo um número em potência? Vou mostrar para vocês, através da fatoração. O que é fatoração? A gente trabalha sempre com os números primos. Quem são os primos? 2, 4... Desculpa, 4 não. 2, 3, 5, 7... Aí vai embora. O 11 é aqueles números que são divididos por 1 e por ele mesmo. Então, olha o exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, 128, que é o primeiro valor. Eu vou começar dividindo por 2. 128 dividido por 2, 64. Divide por 2 novamente, 32. Divide por 2 enquanto der para dividir por 2, tem que dividir por 2. Não posso acelerar o processo. 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. O que acontece? Virou uma potência, porque o 2, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, todos esses 2, vai dar o 128. Então, a fatoração é representar esse número por meio de potência. A pessoa sempre vai dar o mesmo valor? Não. Cada número tem a sua relação numérica de potência que nós vamos achar.
Então 128 é a mesma coisa que o 2 elevado à sétima potência. Então olhando lá, nós temos aqui, ó, 128 é 2 à sétima. Letra B, eu não vou fazer a fatoração de todos, senão ficaria muito extenso. Depois eu vou mostrar outras fatorações, a gente vai ver mais à frente. Mas aqui nós temos 50.000, é o mesmo que 5 vezes 10 à quarta. Ó, 4, 0 e o 5. Então 5 vezes 10 à quarta, que 10 à quarta é a mesma coisa que 10.000. 5 vezes 10.000, 50.000. Letra E, 729. Quando você for fatorar o 729, você vai ver que vai dar o 3 repetido exatamente 6 vezes. Então, 3 sextos. Faz a fatoraçãozinha do jeito que eu fiz ali, que você vai entender. 4 nonos. 4 nonos, nós temos uma fração aqui e também preciso fatorar. Lembre-se que eu tenho que fatorar os dois números para ser potência, tem que dar correto. Então 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado, 9. 4 nono é o mesmo que 2 terços elevado ao quadrado. Menos 8, opa, o número é negativo. Então, se ele for negativo, né, se a base for negativa, expoente ímpar. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 256, vai fazer aquela mesma fatoraçãozinha que eu fiz de 128. E você vai ver que o 2 vai repetir 8 vezes. 1024, mesma coisa, vai fazer a mesma fatoração. E você vai perceber que o 2 vai repetir 10 vezes. Menos 25, 64 avos. 25 é o mesmo que 5 ao quadrado. 64 é o mesmo que 8 ao quadrado. Professor, por que você botou o sinal de menos do lado de fora? Porque como a fatoração deles deu um número par, o expoente deles vai dar par, se eu colocar o sinal negativo por dentro, ele vai dar positivo. Então eu preciso colocar o sinal negativo do lado de fora, para manter o sinal ao efetuar a potência. Beleza? Letra I, menos 125. Aqui o 5 ele já é negativo e o expoente. Então tanto faz colocar dentro de parênteses ou não, que vai manter o sinal de menos. Então menos 5 ao cubo. 0,07. Opa, mas como que eu vou elevar o número que vai dar menor que ele? É só trabalhar com potência negativa. Tá? Lembra que nós já explicamos já no anterior sobre as multiplicações de base 10. Quando o meu expoente é negativo, quer dizer que a vírgula vai andar para frente. Então o número vai andar para frente, vai andar para a esquerda. Então vai representar um número menor. 7 vezes 10 elevado a menos 2, quer dizer que a vírgula que está aqui vai andar 2 casas para frente. 32.000. Esse número aqui ele não tem, se você for fatorar lá daquela mesma forma que eu fiz, e que eu acredito que eu vou fazer ali daqui a pouco, ó, próximo número aqui é o... Não é o 32.000 não, então retorna lá. É esse número maior. O que acontece? Vai repetir o 2 8 vezes, sequencial, e depois não vai dar mais para dividir por 2. Aí você vai ter que começar a dividir por 5. E o 5 vai repetir 3 vezes. Então você vai dividir tudo, no final vai dar 125. Que não vai dar por 8, vai dar por 3. E aí você começa, 125 por 5 dá 25, e por 5 dá 5. Não é? E aí você já tem o seu resultadinho lá. 0,00125. Mesma coisa. Vai ser o 5 ao cubo, que dá 125, vezes 10 a menos 5. 125 vezes 10 a menos 5 quer dizer que a vírgula vai andar 5 casas para lá. Então a vírgula estaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que ficou menos 5. 8.100, vou mostrar para vocês lá como é que ficou. 8.100. Olha só, essa daqui eu já fiz direto para vocês verem. 8.100, foi por 2, foi por 2, foi por 2, foi por 2. Chegou aqui, não dava mais. Chegou aqui, não dava mais por 2. Final 5. Então vai por 3. Que aí eu dividi por 3, por 3, por 3. Aqui já não dava mais por 3. Nesse 3.125 não dá divisão exata por 3. Aí vai para o próximo primo, que é o 5. E aí foi por 5, por 5, por 5 até chegar no último. O 2 repetiu 5 vezes. O 3 repetiu 4 vezes e o 5 repetiu 5 vezes. Por isso, opa, vamos retornar lá. Por isso que ficou o resultado 2 à quinta vezes 3 à quarta vezes 5 à quinta, ok? Show de bola.
Próxima questãozinha. Vamos tirar novamente daqui. Isso aqui está me atrapalhando. Deixar guardadinho aqui. Depois a gente usa. Utilizando as potências de 10, decompõe os números a seguir. Esse aqui é muito fácil, né? É só olhar a casa que ele está. Ó, aqui nós temos aqui, ó, o número não tem vírgula. Então, teoricamente, a vírgula estaria no final. Se a vírgula estaria aqui no final, ó, eu vou contar. 1, 2, 3. Ó, a vírgula andou. 1, 2, 3 vezes. Se é 3 vezes, é o mesmo que 8 elevado à 10ª potência. 8.000. Tem 3 zeros. 500. Tem quantos zeros? 2. Então é o mesmo que 10 ao quadrado. 2. 20. Mesmo que 10 a 1. E o 7 tem 0? Não, é unidade. Se é unidade, 10 elevado a 0 é 1. 7 vezes 1, 7. Então, como resposta, nós teremos, ó, 8, 5, 2. Essa aqui é muito fácil, 7. E essa de baixo? Presta atenção, ó. Um detalhezinho, temos a vírgula está aqui, então tem dois números antes da vírgula. 484,35. 400 tem 2 zeros, então vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado, mais 80 tem 1 zero, então é 8 vezes 10 elevado a 1. 4 não tem zero, então nós teremos aqui, de onde eu tirei, faltou aqui o 4, tá? Vamos relevar aqui, deixa eu anotar aqui para vocês. Faltou aqui, infelizmente, nessa aberturazinha aqui, ó, faltou o mais 4 vezes 10 elevado a 0. Por que é 0, professor? Todo número elevado a 0 é 1, tá? E depois que aí vir isso aqui, esse mais aqui, tá? Então, abri uma ressalva aí. 4 vezes 10 elevado a 0. 3, como o 3 está antes da vírgula, ele está uma casa antes da vírgula, elevado a 10 elevado a menos 1. Como 5 está duas casas depois da vírgula, elevado a menos 2. Ok? Acertem aí no caderninho de vocês, corrijam esse errozinho. Próximo. Observe o exemplo de fatoração do número 180 abaixo e siga os passos para fatorar os outros números. Então eu já expliquei a fatoração do exercício anterior. Olha o que ele fez. 180 fatorado, ó, dividiu por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 não dá por 2 mais, porque não é par, vai por 3 que dá 15, 15 dividido por 3 dá 5, 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Então essa é a fatoração, o 2 duas vezes, o 3 duas vezes, e o 5 uma vez. 207. Quando você for fatorar o 207, vamos voltar lá, você vai ter nesta fatoração o 3 dividido, o 3 repetido duas vezes. Vai dar 207 por 3, o resultado dividido por 3 de novo, depois o próximo não vai dar mais. Vai dar somente o número 23, que também é um número primo, não existe nenhum divisor comum ao 23, além do 1 e ele mesmo. Então a fatoração do 207 é essa daqui. Fatoração do 864, 2 à quinta vezes 3 ao cubo. Faça a sua fatoraçãozinha lá que você vai perceber. 484, mesma coisa, você vai começar a dividir por 2, depois por 11 e por 11 novamente. Então vai dar 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. E 625 vai dar o 5 repetido 4 vezes. Ok? Show de bola, vamos para número 6. Questão 6. Tem um textinho lá que eu não achei útil a gente trazer para cá, porque já está muito grande. Vamos lá. Simplificação de raiz. Lembra que para a gente achar a raiz de um número, a gente usa a fatoração. Como ela é raiz quadrada, a gente vai separar sempre o número de 2 em 2. Quando ela for raiz cúbica igual a letra C, eu tenho que separar um número de 3 em 3. Por quê? Potência quebra raiz. O que quer dizer isso? Potência quebra raiz. Se eu tiver um número elevado, ó, vamos ver aqui, caneta. Se eu tiver um número elevado, ó, ao cubo, e eu tiver um outro número aqui elevado também ao cubo, ó,
eu tenho potência cúbica e tenho radicando cubo. Esse daqui corta com esse e o número sai ileso, tá? Ou seja, sobraria nesse caso aqui o x. Entendeu? Então, nesse caso aqui, a gente vai agora resolver os demais. Vamos lá, apagando aqui só para você entender. Opa, aqui. Vamos lá então. Dando sequência, 1024. 1024 deu essa fatoração, ó. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. O que eu vou fazer aqui? Vou separar pares de número. Como meu expoente é par, vou separar pares. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então serão 5 2 ao quadrado. Potência, como eu falei com vocês, ó. Quando o expoente é igual ao valor do radicando, ó, eu vou quebrar a potência. Corto, corto, corto e corto. Porque seria o mesmo o quê? 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então saem os números ilesos. E multiplico. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Resultado, qual é a raiz quadrada de 1024? 32. Ela tem raiz exata. Nem todos os números terão raiz exata. Nesse caso aqui, ó, não tem raiz exata. 164, 169 tem, 162 não. Fatorei por 2, deu 81. 81 não dá por 2, vai por 3. 3, 27, que vai por 3 dá 9, que vai por 3 dá 1. Eu tive 1 número 2 e 4, 3. Como é raiz quadrada, lembra? Eu vou ter a minha forma fatorada, 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Novamente, o que a gente faz? Cancela a potência com o radicando, né? E aqui nós teremos o que? 3 e 3. Sai multiplicando, 3 vezes 3, 9. O 2 não tem expoente. Eu costumo falar que quem não tem dinheiro não sai de casa. Então, se ele não tem um expoente, ele não sai da raiz, fica dentro da raiz. 9, raiz de 2. Letra C. Nós temos aqui, ó, raiz cúbica. Se é raiz cúbica, não adianta eu ter um número elevado ao quadrado. Eu tenho que ter o expoente igual ao radical. Então aqui nós temos 7 vezes 7 vezes 7 vai dar 343. Logo, a raiz cúbica de 343 é 7. Raiz de 3.600. Ó, fatoração. O resultado da fatoração deu 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Lembrando que eu botei tudo ao quadrado, porque é raiz quadrada. Então nós teremos, cancelando as potências, ficou 2 vezes 2, 4, vezes 3, 6, 6 vezes 5, desculpa, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então a raiz quadrada de 3.600 é exatamente 60. Se você multiplicar 60 por 60, você vai achar 3.600. Raiz quadrada de 225. Mesma coisa fatorando, ó, por 3 duas vezes, por 5 duas vezes. Então deu 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. 3 vezes 5, 15. Raiz quadrada de 225, 15. Próximo, número 7. Utilizando as propriedades acima, simplifique e calcule a expressão. Então olha só, raiz quadrada de 2 ao quadrado elevado ao cubo, menos 3 à sexta vezes 3 à quinta, dividido por 3 à quarta, dividido também por 3 ao cubo. Então, nossa, que número cabeludo. Vamos por partes. Vamos resolver sequencialmente. Primeiro, 2 ao quadrado, 4. Vamos resolvendo aqui. O que eu tenho que fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar as potências. Então, quando eu tenho essa situação, ó, eu vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 3, 6. E aí eu passo a ter o quê? Raiz quadrada de 2 à sexta. E o restante? Lembra que já foi explicado? Multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Divisão de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Então 6 com 5, 11. Então eu passo a ter 3 elevado à 11ª potência, dividida por 4 menos 3, 1. 3 elevado a 1 potência, ou somente o 3, todo mundo elevado a 1 é igual a ele mesmo. Viu como é que já ficou mais simples? Esse 2 à sexta, o que a gente faz? Ó, toda raiz
ela pode ser simplificada dividindo a potência pelo radical. Então o que nós temos aqui? 6 dividido por 2 vai dar 3. Então eu passo a ter, e essa 2 elevado à sexta vai na verdade ser 2 ao cubo sem raiz. E eu já libero a raiz quadrada. Ah, professor, e se eu quisesse fazer diferente? Você poderia multiplicar 2 à sexta, né, que vai dar o resultado de 64, e tirar a raiz, que vai dar 8. De qualquer forma, vai dar o mesmo resultado. E divisão, lembra, toda fração é uma divisão, de expoentes de base iguais, repete a base e subtrai. 11 menos 1, 10. Então nós teremos 8 menos 3 elevado à décima potência, é o 3 repetido 10 vezes, que vai dar 59.049. 2 ao cubo vai dar 8. Então 8 menos 59.049, resultado negativo de 59.041. Muito tranquilo, né? Parece difícil, mas não é tão difícil. Próxima, número 8. Essa 8, a letra D, arrancou a cabeça da gente. Tá? Engraçado que essa daqui não teve letra B, mas vamos lá. Efetue as operações numéricas abaixo no resultado e simplifique, a B vai aparecer depois, e simplifique as frações equivalentes, até chegar a uma fração irredutível, e depois transforme em número decimal. Fração irredutível é aquela que não tem como simplificar. Simplificar uma fração é quando eu reduzo os valores, né, divido ambos pelo mesmo número. Vamos lá que eu vou explicar a vocês. 3 à quinta, raiz de 196, raiz quadrada de 196. Raiz quadrada de 196 vai dar 14. Eu já fiz uma simplificação. Olha só, a raiz quadrada de 196 vai dar 14. Daria ali 14 sobre 2. O que acontece aqui? Eu não vou trabalhar porque quero trabalhar com valores menores. Então eu já sei que 14 é um número divisível por 2. Então ao invés de eu trabalhar com o 14 sobre 2, que vai ter que fazer MMC e parerê, o que a gente faz? Simplifica. Vou simplificar tudo aqui por 2. Vou dividir ambos por 2. Que aí eu passo a ter o quê? 7 sobre 1. Eu só podia colocar só o 7? Até poderia, se eu não tivesse que fazer uma operação com outra fração. Então, nesse caso, eu vou manter o 7 sobre 1. Professor, e aqui? Eu tenho que tirar o quê? Teoricamente, você teria que tirar o MMC. Mas o MMC de 5 e 1 é óbvio que vai ser 5. Então 5 divide pelo de baixo, lembra? E multiplica pelo de cima. Divide, ó. E aqui eu multiplico. Então 5 dividido por 5 dá 1 vezes 3, 3. 5 dividido por 1 dá 5. Vezes 7, 35. 3 mais 35, 38 sobre 5. Divide de cima pelo de baixo, não tem como simplificar. Divide de cima pelo de baixo, 7,5. Viu que não é tão difícil? Molezinha, molezinha. Próximo, letra B. 54 sobre 60, que eu já vou simplificar, vou mostrar para vocês. Mais 0,2 elevado a 1, que eu vou transformar esse número decimal em fração. Como que eu faço isso? 54 dividido por 60, eu dividi tudo por 6. Então eu já simplifiquei esse valor aqui por 6. Então 54 eu já dividi ambos por 6. Então nós temos 54 dividido por 6, 9. 60 dividido por 6, 10. Posso fazer isso sempre que eu quiser e que der para fazer. Lembra que eu só posso dividir os dois pelo mesmo valor. E o 0,2? 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Ou 2 dividido por 10. Se eu divido 2 para 10, eu vou ficar com 0,2. Nessas condições, como o denominador aqui deu igual, soma de frações com denominadores iguais, repete o denominador e soma de cima. 9 com 2, 11. 11 sobre 10. 11 dividido para 10, 1,1. Tranquilo? Letra C. Essa daqui é um pouquinho grandinha, tá? Eu vou explicar rapidinho, porque a D é maior ainda. Então vamos lá. Letra C. O que a gente fez aqui? Primeiro, né, simplifiquei 28 por 12, que eu dividi por 4, não é? Que deu 7 sobre 3.
7 sobre 4 elevado ao quadrado. Elevei a potência. 7 vezes 7 dá 49. 4 vezes 4, 16. Menos aqui, tá? E a gente vai resolvendo a situação. Professor, por que deu negativo se menos com menos a mais? Todo número negativo elevado ao expoente par, ele fica positivo. Mais com menos, menos. Por isso que ficou negativo. Dividido por 6/5. Como eu tenho aqui, ó, exigência, vou resolver primeiro 7 sobre 3 menos 49 sobre 16. Tirando MMC de 3 e 16 deu 48. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 48 por 3 vezes 7 deu 112. 48 por 16 vezes 49, 147. Subtraindo aqui, eu vou obter o quê? Menos 35 sobre 48 vezes 6 sobre 5. Repetindo. E agora a gente vai finalizar. Tá bom? 35 vezes 5, menos 175. 48 vezes 6, 288. Como ele quer que a gente dê o resultado em número decimal, vou dividir menos 75 por 288. Vai dar um número muito grande. Então, esse símbolozinho aqui é de aproximado. Então, nós teremos aproximadamente menos 0,6. Próximo. Letra D. Eu só vou colocar o resultado, não vou explicar. Fiz da mesma forma que eu fiz o outro. Ó, comecei tirando a raiz, resolvendo esse primeiro parênteses, né? Resolvendo a multiplicação primeiro, respeitando a ordem. E, sequencialmente, fui resolvendo os demais, tá? Respeitando sempre o que estava dentro do parênteses primeiro. E as prioridades, que são as divisões e multiplicações. Continuando, dando em sequência, nós chegamos ao incrível valor de 825 mais 32 sobre 75. Que nós teremos aqui, ó, 857 dividido por 75. Mais uma vez, nós teremos aproximadamente o valor de 11,42. Se eu for explicar uma a uma dessas daqui, vai demorar muito. Então, quem tiver dúvida, só me perguntar, que eu tiro a dúvida dessa questãozinha, tá? Mas está aqui o resultado para vocês, aproximadamente 11,42. E a continha está aqui todinha para vocês entenderem. Próxima, número 9. Comprei 183 balas de chocolate, 305 balas de iogurte. Vou distribuir os dois tipos de balas em saquinhos, de modo que a quantidade de bala de chocolate nos saquinhos sejam iguais, bem como as quantidades de balas de iogurte nos saquinhos devem ser também iguais entre si. Todas as balas devem ser distribuídas e os saquinhos devem ter a maior quantidade possível de balas. Responda. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, se ele está falando em divisão, né? Ele quer saber dividir essas balas que têm quantidades diferentes em uma mesma quantidade de saquinho. Eu tenho que trabalhar com o meu MDC, que é o máximo divisor comum. Como que eu faço isso, professor? Fatorando ambos os números. Então vamos lá na sequência. Ó, 183 balas de chocolate, 305 de iogurte. Vou começar a fatorar. O que acontece? O meu único divisor comum que eu vou ter aqui entre eles vai ser o 61. Então eu vou dividir por 61. Tá? Que depois vai dar 3 e 5, depois é só simplificar, continuar fatorando. Eu já fiz uma forma mais rápida para vocês, tá bom? Daria o contrário, né? Daria 3, 5, depois 61. Mas eu já fiz ela da forma invertida, tá? O que vocês vão fazer aqui? Quantos saquinhos de balas serão formados? Eu vou pegar o único número que dividiu todos ao mesmo tempo, que foi o 61. Então, nessas condições, vou fazer a fatoração, tá? Para poder dar o valor correto. E depois a gente resolve. Feito isso, eu tenho como resultado 61. Qual é a maior quantidade de balas de chocolate que devo colocar em cada saquinho? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar balas de chocolate, eu tenho 183, vou dividir por 61. Quando eu divido 183 por 61, eu obtenho o valor de 3. Qual é a quantidade de balas de iogurte que eu devo colocar em cada saquinho? Vou pegar a mesma quantidade de balas de iogurte, que é 305 balas, e dividir também por 61, que é a quantidade de saquinho. Vou obter 5 balas.
Ou seja, em cada saquinho, em cada 61 saquinhos, eu vou conseguir colocar 3 balinhas de iogurte e 3 balinhas de chocolate e 5 balinhas de iogurte. Beleza? Próxima questãozinha número 10 é muito parecida com essa. A professora reuniu todos os alunos do 8º ano no pátio da escola para realizar uma atividade esportiva. Havia 532 meninas, 436 meninos. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos, de modo que todos tenham a mesma quantidade de meninas e meninos. Quantos alunos devem ter em cada grupo? Então, mais uma vez, ela trouxe para a gente uma quantidade diferente de meninos e meninas. Quer saber primeiro quantos grupos eu vou conseguir formar, para que eu tenha a divisão certa, a mesma quantidade de meninas em cada grupo e a mesma quantidade de meninos em cada grupo. Não pode sobrar nem faltar. Então, primeira coisa, fatorar. Fatorar quem? Os dois termos. Então, nós temos aqui 532 e 456. Começo pelo menor número primo, 2. 532 por 2, 266. 456 por 2, 228. O que eu vou fazer? Toda vez que eu conseguir dividir, geralmente eu explico que toda vez que eu consigo dividir os dois números ao mesmo tempo, eu venho aqui e dou um risquinho em cima do valor, porque eu vou usar ele depois. Se é MDC, eu vou usar os números que dividiriam todos ao mesmo tempo. Então eu preciso saber. 266 dá por 2 e 228. Eu vou marcar também aqui, 2 também. 266 por 2 dá 133. 228 dá 114. Beleza. 133 não dá para dividir por 2, mas o 114 dá. Então eu não vou marcar, porque eu só vou dividir o 114. Repete o 133. 114 por 2, 57. Beleza. Agora, nenhum dos dois dá para dividir por 2. Qual é o próximo número primo? 3. 133 também não dá para dividir por 3. Como é que você sabe, professor? É só somar os fatores. 3 com 3, 6. 6. 3 com 3, 6. Com mais 1, 7. Então, 7 é um múltiplo de 3? É um divisor de 3? Não. Então, não dá para dividir por 3. Agora, se eu somar 7 mais 5, 12. 12 é um múltiplo de 3. Ou seja, 2 mais 1, 3. Então, se somou todos os fatores, deu um número múltiplo de 3, ele é divisível. Então, repete o 133 e divide 57 por 3, 19. Agora, nenhum dos dois dá por 3. Também não dá por 5, porque não tem para saber se ele é divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Não dá por 5, eu vou para o próximo, que é 7. 133 dá por 7, mas o 19 não. 133 por 7 dá 19 e o 19 repete. Como o 19 é um número primo e ambos aqui deu 19, só me resta dividir pelo próprio 19. Como os dois não dá para dividir, risquei aqui. Resultado. Quais foram os números que eu dividi ao mesmo tempo? O 2 e o 19. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 19, 76. Descobri que eu vou ter 76 grupos. Beleza. Aqui já me responderia quantos alunos deve ter em cada grupo. Então, o que eu vou fazer? Quantos alunos vão ter em cada grupo? Eu preciso saber quantas meninas e quantos meninos para somar. Se eu tenho 76 grupos, eu vou pegar o primeiro valor. 532 dividido por 76, vou obter 7. Depois o 456 e dividir por 76 de novo. Eu vou achar 6. Sendo assim, 6 e 7, eu vou ter no total 13 alunos em cada grupo. Não vai ficar muito bonito aqui não, porque eu escrevi isso aqui muito difícil. Mas deu um total de 13 alunos nesse grupo. Ok? Número 10, vamos para a próxima. Número 11. Tem uma coleção de bolinhas de gude que devem ser distribuídas igualmente, sem sobras, entre 9, 12 e 18 pessoas. Sabendo que cada coleção tem 40 bolinhas de gude, quantas bolinhas eu possuo? Então o que eu vou fazer aqui? O MMC. Olha a diferença. Quando eu quero dividir, achar
quantidade de grupos entre números distintos, MDC. Agora, nesse caso, eu quero descobrir qual é, né, o maior múltiplo comum entre esses números. Ou seja, qual é a quantidade maior de múltiplo comum que dê para que todos os três números sejam multiplicados e dê esse mesmo resultado. MDC. Como que eu resolvo MDC? Fatoração. Vamos lá, fatoração. Eu coloquei o 9, o 12 e o 18. Dividido por 2, o 9 não dá. Nesse caso, como é MDC, como é MMC, não preciso riscar o que dividir os dois ao mesmo tempo. Vou trabalhar com todos os números. Então nós temos aqui, ó, 9 não dá por 2, mas o 12 e o 18 dá. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Ainda tem, enquanto tiver um número que for divisível por 2, eu tenho que continuar. Então eu vou repetir o 9, 6 por 2 dá 3, 9 não dá por 2, repete. Não tem mais nenhum por 2. Próximo número primo é 3 e dá para dividir por 3. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Ainda tem número aqui, dá para dividir por 3. 3 por 3 dá 1, 1 por 1 e 3 por 3 também dá 1. Nessas condições, nós teremos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Como é MMC, eu preciso pegar todos e multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Ou seja, quantas bolinhas de gude eu possuo? 36 bolinhas de gude. Show de bola? Vamos para a última e derradeira desse longo vídeo. 2 atletas nadaram e anotaram a distância percorrida durante o treinamento. Calcule a distância percorrida em metros de cada um dos atletas. Qual deles realizou o maior percurso? Atleta 1, eu tenho que resolver essa conta. Vamos lá. Resolvendo ela, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Expoente negativo, inverte a fração. 3 vem para cima, 2 vem para baixo. Raiz de 900 é 30. 2 elevado ao cubo é 8. 5 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Menos 2 elevado ao quadrado, número negativo dentro do número dentro do parênteses, elevado a expoente par, fica positivo. 2 vezes 2, 4. E agora a gente vai resolver. Limpei a equação, vamos resolver. 3 meios elevado à quarta potência, 3 à quarta dá 81, 2 à quarta dá 16. Negativo, expoente par, fica positivo. 30, vou colocar sobre 1, né? Porque transformar em fração, colocando 1 embaixo vai ficar mais fácil. 8 vezes 1, 8. Então eu passo a ter 8 sobre 4. Primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver a multiplicação. Mas antes de resolver a multiplicação, eu vou fazer a simplificação. Como assim? Tá? Vamos lá que a gente dá para fazer isso aqui. Eu vou dividir. Quando eu tenho multiplicação, eu posso fazer a simplificação cruzada. Então eu vou dividir por 2, tanto esse quanto esse. Fazer um 2 melhor aqui. Então 16 por 2 vai dar 8, 30 por 2 vai dar 15. Então vocês vão observar que eu vou ter aqui, ó, 81 vezes 15, tá? Então deixa eu pegar aqui de novo a canetinha para dizer que aqui vai ficar valendo 15. Ok? E aqui vai ficar valendo de 8, né? Então eu tenho 81 que vai multiplicar com 15 e 8 que vai multiplicar com 1. 81 vezes 15, 1215. 8 vezes 1, 8. E repetir, aqui eu também vou simplificar. Simplificar por quem? Ó, vou fazer o cortezinho aqui. Vou simplificar tudo por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, na verdade, essa fração vai se tornar o quê? 2 sobre 1. Então, eu tenho 1215 sobre 8 somado com 2 sobre 1. Como que eu resolvo a adição? Teria que tirar MMC, mas como aqui o 1 ficou 1, o MMC de 8 1 vai ser 8. Então, nós teremos aqui, ó, 8 dividido por 8 dá 1 vezes 1215. 1215. 8 dividido por 1 dá 8. Lembra, sempre divide e depois multiplica. 8 vezes 2, 16. 1215 somado com 16, 1231 sobre 8. Dividindo 1231 sobre 8, eu vou obter 153,815 quilômetros.
Preste muito bem atenção nessa sigla. Aqui eu tenho quilômetros. Vamos para a tetra 2. A tetra 2 a gente tem que resolver essa continha. Raiz quadrada de 484, 22. 10 elevado ao quadrado, 100. Menos 5 elevado a menos 3, lembra? Inverte a fração. Então vai ficar menos 1/5 sobre 3 positivo. 10 a quarta, 10.000. Continuando a resolução, nós passamos a ter 22 vezes 100, 22.000. Aqui eu posso resolver porque eu tenho uma multiplicação. Então multiplicação é prioridade aqui dentro. Menos 1/5 elevado ao cubo, eu tenho 1/125 avos. Eu vou multiplicar com 10.000. Repete o 22 e nós teremos aqui, ó, menos, como aqui era negativo, né, elevado a expoente ímpar, manteve negativo. Tá faltando sinal de menos aqui, mas tem um sinal de menos aqui, tá bom? Por isso que ele não apareceu. Vamos fazer aqui o sinal de menos aqui para não ficar claro. Tem menos ali, tá faltando, pererê. Vamos lá, tem um sinalzinho de menos aqui. Repetiu. E eu passo a ter agora o quê? 1 vezes 1000. Multiplicando 1 vezes 1000, porque teoricamente aqui eu tenho embaixo dele o número 1. 125 vezes 1, 125. 1 vezes 10.000, 10.000. Menos com menos, mais. 10.000 dividido por 125. Toda fração é uma divisão. Então, ao invés de eu trabalhar com fração, eu já vou dividi-lo. 10.000 por 125 vai dar exatamente 8. Que agora eu tenho 2.200 mais 8. 2.208 metros. Preste muita atenção. O que eu tenho que fazer aqui, professor, agora? Transformar esse metro em quilômetro. Como lá está em quilômetro, ou eu transformaria quilômetros em metros, ou eu transformo metros em quilômetros. Então, nessas condições, eu preferi transformar em metros em quilômetro. Como? 1 metro. Lembre-se que nós temos aquela tabelinha. 1 metro. Vou botar aqui, ó. 1 metro. Opa, tentar fazer melhorzinho aqui. Equivale a 1000. Não, desculpa. 1 metro não. Pera aí, tá escrito errado. Vamos corrigi-lo. 1 metro. 1 metro. 1 quilômetro equivale o quê? A 1000 metros. Então, se 1 quilômetro equivale a 1000 metros, para multiplicar isso aqui, se eu tenho 2.208 metros, é só dividir por 1000. Peguei esse valor, dividi por 1000, que eu obtive 208 quilômetros. O atleta 1 fez 153,875 km. Atleta 2 fez 2.208. Sendo assim, nós temos aqui o atleta 1 que ganhou, né? Quem obteve a maior distância foi o atleta número 1. Esse foi o que fez a maior percurso. Ok? Grande abraço. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim. Fique com o Papai do Céu, tá? E vamos que vamos, daqui a pouco tem a segunda semana. Fui!